A minha irmã jogou o meu filho recém-nascido dentro de uma piscina. Gente, eu e a minha irmã, nós somos gêmeas. E atualmente nós temos 25 anos de idade. E essa história aconteceu há 2 anos atrás. Bom, o sonho da minha irmã sempre foi ser mãe. Ela tinha muito desejo, muita vontade de construir família, de ser mãe e tudo. Tanto que ela acabou casando muito nova. Minha irmã casou quando ela tinha 19 anos. Só que assim, ela sempre teve muita dificuldade pra engravidar. Desde quando ela casou, ela já começou ali a tentar ficar grávida. Mas ela não conseguia, ela tinha uma dificuldade muito grande. E das vezes em que ela conseguiu engravidar, 2 das vezes, na verdade, ela acabou tendo um aborto espontâneo. Ela não conseguia segurar. Então aquilo era uma coisa que causava muita revolta nela, causava muita mágoa, muita tristeza. Mas o marido dela é um cara maravilhoso, então ele sempre tava ali do lado dela, ele sempre tava ali tentando ajudar e tudo. E inclusive ele chegou a falar pra eles adotarem uma criança, mas não, ela só queria saísse de dentro dela, sabe? E aquilo meio que causava um problema na vida dela, porque ela não conseguia viver a vida, ela não conseguia ter uma relação saudável com o marido. Porque parece que ter um filho se tornou a obsessão dela. E naquela época, claro, eu sentia muita pena da minha irmã, porque eu via que era uma coisa que ela queria muito e não conseguia. Já eu, gente, eu nunca tive o sonho de ser mãe. Eu sempre falava assim, eu acho que eu vou ter filhos se um dia eu encontrar alguém com quem eu ame muito e que me desperte essa vontade de ser mãe e tal. Mas, tipo, não era uma prioridade pra mim, sabe? Eu queria estudar, eu queria construir carreira, eu queria trabalhar. Ser mãe, casar, ser mãe, era, tipo, os meus últimos planos, sabe? Pois bem, comecei a namorar com um rapaz. E aí, quando eu estava com 1 ano mais ou menos de namoro com ele, eu acabei ficando grávida. E na época em que eu fiquei grávida, foi quando a minha irmã acabou perdendo o segundo filho dela. A segunda gravidez que ela teve. Foi justamente na mesma época. Eu descobri que eu tava grávida, a minha irmã perdeu o dela. E aí, nessa segunda gestação, ela acabou entrando numa depressão muito grande. A minha irmã ficou doente. E quando ela soube que eu estava grávida, ela ficou obcecada. Ela começou a se revoltar contra mim, falando que não era justo, que ela que queria ser mãe não conseguia e eu que não queria, conseguia. Tipo, ela ficava falando que era Deus castigando ela, que Deus não gostava dela e tal, que eu não merecia ser mãe. Enfim, ela passou toda ali a minha gestação implicando mesmo comigo, falando coisas assim. Só que eu